A última apresentação do dia de hoje do Fórum Técnico do LACNIC. Neste caso, a apresentação Libre Policy of Service realizada por Fran, que é o diretor de operações de Libre Quality of Service, que impulsiona os ISPs em nível global, trabalhou em diferentes empresas e é um membro ativo no mundo das redes e das tecnologias sem fio e do mundo dos ISPs. Estará conectado também para receber perguntas ou comentários depois da apresentação. Por favor. Hoje gostaria de apresentar um caso sobre por que cada ISP precisa usar uma rede, uma QoE Middle Box, uma caixa do meio QoE da sua rede. Não pude ir a São Paulo desta vez, mas esperamos visitar a América Latina em algum momento no futuro pela primeira vez. Nunca estive. Estar com o pessoal do LACNIC, em qualquer evento do LACNIC. Bom, a nossa missão, nós estamos numa missão para salvar as redes, salvar o mundo. Começou isso na época da Covid, quando todos estavam nas suas casas e muitas pessoas estavam forçadas, obrigadas a ficar a usar todos os serviços online, porque não podiam acessá-los pessoalmente. Aí começou também a época das videoconferências e, foi um momento em que isso propiciou toda essa tarefa. Nós reunimos aqui Robert Chacon, Dave Tatt, Herbert Wolverson e František Porsic. Dave é um lutador famoso. Ele descobriu isso da internet essa falha na internet quando estava vivendo na Nicarágua e começou a trabalhar porque ele foi o que acunhou esse termo buffer bloat. Então, quando o Robert ouviu falar sobre isso, começaram a trabalhar juntos. Herbert Wolverson é um CPO de LibreQoS no estado do Missouri e trabalhou também em muitos desses projetos. Ele, ao longo do caminho, ele reescreveu uma parte do Rust e começou a acrescentar características. Ele viu que uma parte dos seus clientes precisavam disso, porque precisavam dessas mudanças, porque realmente ele era excelente programador. Desenhou, então, algo novo, inédito em Rust e começou a acrescentar características, como mencionado. Junto com o Dave, trabalhou nesse projeto Buffer Bloat. E, naquela época, eu decidi trabalhar com eles para justamente ajudar nesse esforço que eles estavam fazendo com Buffer Bloat. Eu entendi em seguida que o mundo era algo que o mundo estava precisando. Então, do meu ponto de vista, era algo fundamental. Quando temos esse tipo de experiência na rede, podemos, de repente, consertar a rede inteira. Ou seja, se vocês têm 2.000, 3.000 membros por trás, você faz uma pequena reparação, você faz com que funcione para todas essas pessoas. A internet hoje é interativa e, portanto, depende da latência. Então, temos o problema do buffer bloat. Continua havendo gente que diz que o problema buffer bloat não existe.
vocês, como operadores de redes, terão essa experiência de que as pessoas chamam, se queixam, e muitas vezes, por exemplo, quem mais se queixava eram os gamers, por causa da latência. Durante a época da Covid, as pessoas trabalhando da sua casa ou fazendo qualquer tipo de tarefa online, a latência passou a ser algo importante, porque todo mundo estava na rede. Então, todos começaram a ser muito sensíveis em termos de latência e tentar. A ideia era tentar que os ISPs não tivessem esse problema nas suas redes. Era impossível dar largura de banda a todas as pessoas, pelo menos a largura de banda que as pessoas queriam ter. Por esse problema, houve também muitas oscilações em chamadas de voz. Temos diferentes algoritmos aqui, por exemplo, Code, fundada por Jacobson e outro mais. Nesse momento, o David estava trabalhando também em Codel, começou a melhorar. FQ é uma melhora do Codel. Se acrescenta um algoritmo de melhor tempo, ou melhor timing, para rastrear os pacotes por fluxo. Então, a fila fica mais justa. Então, isso foi chamado Cake, finalmente, e esses 3 algoritmos são de código aberto e foram incluídos no kernel do Linux e muitos outros sistemas operacionais que foram disponibilizados para os usuários. Então, fazer essa fila no fluxo já era quase suficiente, passou a ser quase suficiente. Mesmo quando todos vocês queiram aumentar a largura de banda para os seus clientes, os clientes que estão pedindo, é preciso entender que, na maioria das vezes, o pico que está sendo usado pelo cliente vai estar entre 6 a 10 megabits. Os dispositivos, em geral, para resolver o buffer bloat, em geral, deveriam, ou seja, a recomendação seria instalar o buffer read no seu roteador, ou deveriam ter isso já no seu roteador e configurar o Cake SQM, ou ter também esse Cake SQM ou Code. Pode-se fazer também de outras maneiras. Atualmente temos tantos fabricantes que já oferecem que dizem que tem os melhores buffers da indústria. Não quero dizer o nome de ninguém, mas vocês podem imaginar de quem eu estou falando. São nomes importantes na indústria. Na verdade, são tantos que já não... Isso não é bom. DOCSIS, Pi e L4S são possíveis soluções que estejam surgindo para as redes. Isso é mais ou menos novo. Estão evoluindo rapidamente, mas achamos que todo mundo deveria ter o Cake. Cake, então, faz parte do QoS, do livre QoS. Requer que os roteadores sejam modificados na maior parte, mas a LibreQoS adiciona uma caixa no meio, a middle box, na sua rede. Então, ajuda a modelar o tráfego e faz com que tudo comece a funcionar um pouco melhor. Aqui a típica resposta do cliente com o LibreQoS. Nós temos aqui a latência descarregada quando você faz um download ativo, quando você faz um upload ativo. Alguns desafios que com os quais estamos lidando
Um deles é o controle de tráfego, que é de thread único. Temos XDP CPU Map, é parte do projeto. Ele roda programas eBPF por pacote. Us to overcome the... Você está traduzindo para o espanhol? Português. Português? Então tá. Manda. Vamos continuar. Me perdi. Bom, isso vai ao longo de cores do CPU. Isso ajuda. Nós temos várias subidas, descidas aqui. Temos todo tipo de estatísticas que tem a ver com Sankey ao longo da rede. Nós estamos atualmente trabalhando numa atualização 1.5 beta e isso vai incluir muitas características muito importantes para a sua rede. Também estamos trabalhando em tempo real, fazendo uma análise de fluxo em tempo real, para que possam ver o fluxo do tráfego dos clientes, para vocês visualizarem onde que o tráfego está indo. E há uma coisa que não fazemos comparado com algumas outras experiências similares, e é DPI. Isso a gente não faz, essa inspeção, mas sem isso você mesmo assim pode gerenciar o volume, o tráfego nos locais dos seus clientes em loco, e você pode verificar que tudo esteja funcionando bem. Então, nós também estamos fazendo o rastreamento de retransmissões TCP, e permitam-me ver se vocês conseguem visualizar esse mapa. Então, vocês podem verificar aqui as diferentes localizações, os diferentes locais onde o tráfego está indo. LibraryQoS ele ajuda com as estatísticas e possibilita que vocês possam visualizar o que está acontecendo do lado do cliente, e se há alguma questão específica, algum problema específico que precisa de cuidados. Então, você poderia, com essas informações, você pode fazer o troubleshooting. Também temos o desempenho por ASN, e vocês poderão visualizar como tudo vai se deslocando pela rede. O LibreQoS 1.5 beta e suas novas características, ele vai ser lançado daqui a pouco. Nós integramos esse LibreQoS com softwares como Splinx, Sonar, WISP-Gate, o ISP, e isso ajuda muito o WISP. Então, por caixa de fizemos alguns testes com sucesso, usando caixas que podem ser replicadas. Com o sistema de 1 gigabytes por segundo, acreditamos que há um limite de hardware para até 400 por caixa, 100 gigabits por caixa, de sistemas por caixa. Isso vai... bom, a ideia é melhorar isso para que tenha um melhor desempenho por caixa no futuro. Sobre o LibreQoS,
Nós estamos alavancando Rust, C, Python, eBPF, Cake, todas essas linguagens. É um produto core de código aberto. Mais de 500 ISPs estão usando isso hoje. Mais de 500. A última vez que eu vi, pelo menos, era esse o número. Hoje em dia deve ser já, na verdade, mais de 600. Quando você vê aqui a visão geral, no mapa, você vê que ele está sendo usando até ainda não está na Ártica ou na Antártica, mas esperamos chegar lá em breve, em outras partes da América Latina também. Mas se vocês perguntarem qual é o maior número de usuários no país, ou seja, por país, qual é o país que usa mais, é a Filipinas, são as Filipinas. Como eu disse, ele é livre, de código aberto. Estamos tentando ajudar os ISPs no mundo inteiro com o uso do nosso... Também queremos recomendar, da nossa ferramenta, também queremos recomendar às pessoas que meçam como se desempenha a rede, a sua própria rede, para construir, para aproveitar aquilo que foi construído pelo nosso colega, construído e mantido por Rob McMahon. E também temos o Crusader. Temos aqui também Network Quality da Apple. Temos todas essas ferramentas de teste que estão sendo comercializadas. E todos os testes de velocidade têm buffer bloat. Isso foi usado na tela que eu mostrei. Aqui nós temos em github.com, tem Waveform, e todos esses sites que vocês veem aí. Nós estamos recebendo ajuda, sendo apoio. De vários, nós temos aqui de Equinix, NLNet, que tem também muita coisa de código aberto. Temos as máquinas virtuais também da Equinix. Obviamente, estamos trabalhando na monetização disso tudo. Temos que encontrar uma forma de ser sustentáveis e continuar o trabalho sem depender de outros e melhorar o LibreQS, LibreQS para todos no mundo no futuro, sem a necessidade de receber o suporte de outros. Estamos trabalhando nesse sentido, vamos mantê-los informados e espero ter melhorias para contar no futuro próximo. Aqui no LACNIC, está acontecendo em São Paulo, no Brasil agora. Provavelmente um ISP que está trabalhando em Itaporã, no Mato Grosso do Sul. Ele foi um dos primeiros ISPs a usar LibreQS, e o Brasil está orgulhoso de mostrar os resultados da implementação do LibreQS. Isto é incrível. Bom, isto é a parte triste desta apresentação. David Tatt faleceu recentemente, no início de abril, repentinamente. Ele foi também co-criador da Codel, FQ Codel, do Cake. Ele era a voz que mais falava sobre o Cake na luta contra o buffer bloat. Contribuiu para Linux, para Open Word e mais.
ele fez parte de muitas melhorias em várias frentes, estava lutando para evitar que as pessoas inundassem os seus roteadores com, por exemplo, OpenWRT. Então, a neutralidade das regulamentações dos Estados Unidos não ajudavam. Não era uma questão só política, era uma questão técnica também no final. E o culpado de tudo isso era o buffer bloat. Ele estava oferecendo às pessoas uma solução para resolver esse problema. Ferramentas de código aberto maravilhosas. Então, nós sentimos a sua falta, Dave. Nós somos muito agradecidos pela chance de poder apresentar a nossa solução de código aberto hoje. Esperamos que participem dessa comunidade, aproximem-se, experimentem. É livre, é gratuita. Entre no nosso GitHub, aí vocês têm LibreQoA, LibreQoS. Outra coisa que eu queria mencionar, se vocês realmente querem saber mais sobre buffer bloat, nós temos isso. O que eu posso fazer sobre o buffer bloat? Esse é um site na internet que traz soluções, sugestões, também há outras coisas, outras ferramentas usadas por Jorgensen, Toll-Coylan Jorgensen, chamado Buffer Bloat and Beyond. Buffer Bloat e além disso. Vocês entrem nesse link, vocês vão obter todo esse tipo de informação. Também uma sugestão para aqueles que usam bons roteadores, qualquer coisa com OpenWRT. Vocês podem usar um roteador com OpenWRT ou conseguir uma MikroTik. Também está o GeoINet, que é uma companhia de Hong Kong. Eles têm também roteadores muito bons. Há opções mais baratas, como a MikroTik, que é de código aberto. Realmente vocês podem obter um bom roteador da MikroTik por muito bom preço, por pouco dinheiro. Eles são um dos primeiros fabricantes e fornecedores que implementaram o Cake. É uma companhia nova chamada Altalac. É a última companhia que está implementando o Cake. Também temos a RFC 8290, que eu aconselho que todos vocês leiam, usem, estudem essa RFC e depois espalhem o que vocês aprenderam. Contem o que vocês aprenderam. Finalmente, eu quero agradecer aos meus colegas Herbert Wolverson. Foi incrível trabalhar com ele. Eu gostaria de ler todos os seus livros. Esse é o último livro que eu li todos os seus livros. Esse é o último livro que ele publicou, chamado Advanced Hands-on Rust, ou seja, Rust avançado na prática. Muito obrigado por ouvir-me. Eu estou muito contente de estar aqui e de receber as suas dúvidas ou perguntas ou comentários. Obrigada, Frank, pela apresentação. Não sei se há perguntas, comentários, considerações do público presente, online. Temos uma pergunta ali. Hi. Olá, eu sou da República Dominicana. Minha pergunta
tem mais a ver com a integração. Quando eu vi esse sistema pela primeira vez, eu percebi que vocês deram forma a esse sistema de forma como se fosse um circuito. Eu gostaria de saber se vocês têm integração com a API, por exemplo, ou se vocês usam a API para dar serviços do tipo middle box, ou caixa do meio. Não é a mesma coisa que com... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Não muito. Agora não se ouve mais. Não estamos conseguindo ouvir. Obrigado pela pergunta. Nós estamos trabalhando com uma API, mas o que temos que fazer nesse momento é atualizar os endereços IP e oferecemos também opções para as pessoas que não têm nenhum desses recursos. Alguém que possa construir um CVS, como você dizia, é bem fácil, as pessoas estão redigindo os scripts, estão escrevendo os scripts. Isso é algo que se vê em nível global. Obrigado. Não, eu é que agradeço. Frank, eu tenho uma pergunta do Carlos Martínez, que vem pelo Zoom. Em que versão ou versões da Microtik está o Cake? Na verdade, estava disponível já bastante... Desde o início, o Cake apareceu em 2018, 2019. A Microtik provavelmente tenha sido o primeiro que adotou, fabricante de código aberto que incluiu o Cake. Então, praticamente está no mercado há uns 5 ou 6 anos e tem Cake. Qualquer desses sistemas operacionais e roteadores que tenham 5 ou 6 anos já deveriam ter o Cake. Muito obrigada. Obrigada a todos os participantes e a todos os oradores do Fórum Técnico do LACNIC, bem como os assistentes. Com isso, damos por concluído o Fórum Técnico. Esperamos vocês amanhã, a partir das 9h30, hora local, 12h30 UTC, no último evento do LACNIC 43. Muito obrigado a todos.